Meu nome é Paulo Ricardo Opa Ribeiro, sou arquiteto, participo do movimento de cooperativismo desde 1984, quando era estudante na Faculdade de Arquitetura da Universidade Federal de Pelotas. A experiência foi a Cotial, através do Sindicato de Alimentação. Depois a gente conheceu também a Cooperativa da Educação, a gente também tem participação lá junto com eles. Atualmente a gente está construindo 238 casas pelo programa Minha Casa Minha Vida Entidades para Correios, que é outra cooperativa, lá na 25 de julho. E também a gente está tratando da cooperativa Luar, né, que são os vizinhos e filhos da Cotial, né, que na época não participaram, e das crianças que nasceram lá e que viram aquela experiência e que agora se juntaram para construir mais 88 moradias no bairro Fragata. Para mim, direito à moradia é guardar um espaço, né, com dignidade, que é iluminado, ventilado, com salubridade, né, com dimensionamento, próximo à escola, pavimentado, com água, com esgoto, com energia elétrica, com um posto de saúde próximo, com transporte coletivo. Isso, para mim, é uma habitação digna. O cooperativismo, o termo ele é mais amplo, né? Mas o cooperativismo habitacional significa pessoas que se juntam através de uma organização, constituem uma pessoa jurídica para lutarem por moradia. Olha, quando eu entrei na Faculdade de Arquitetura, eu conheci a Federação Uruguaia de Cooperativismo de Vivendas por Ajuda Mútua, a FUCVAM. Tinha 2 colegas uruguaios, né, que frequentavam também a Faculdade de Arquitetura e que nos levou até Montevidéu, a nós, que éramos estudantes na época, e também os professores, né, para que a gente pudesse conhecer aquela experiência que está tão próximo aqui de Pelotas e que a gente não tem conhecimento, mas que já produziu mais de 100 mil moradias naquele país e muito pouca gente sabe disso. Até as pessoas me perguntam, mas como? Como é que a gente não sabe? Eu costumo dizer para as pessoas que o cooperativismo habitacional, que é dirigido para a habitação social, que não tem fins lucrativos, não aparece na televisão, não aparece no jornal, ninguém fala porque, evidentemente, ela não visa lucro. Na verdade, é muito diferente, né? O modelo uruguaio foi constituído em 1970, a partir de 1970. De um outro povo, que eram os espanhóis, que vieram da Espanha para o Uruguai, que é um país pequeno, bem diferente do Brasil, e que vieram do movimento sindical. Eram os anarco-sindicalistas uruguaios que vieram da Espanha. Então, dessa cultura da auto-organização, de não esperar pelo Estado, que vai resolver todos os problemas, ou pelo mercado, que a gente já sabe, né? Se as pessoas fossem esperar pelo mercado, 80% da população do Brasil, como é o caso, não teria uma habitação digna, porque não tem como entrar nos programas habitacionais e pagar os seus financiamentos. Por isso que a gente diz que a habitação social, ela não pode ser uma mercadoria, ela é um direito estabelecido lá na Declaração dos Direitos Humanos e na Constituição de todos os países do Brasil e de todos os países da América. Vários papéis, né? Organizar as pessoas, dar o direito a elas escolher o terreno, discutir o projeto, né? Tanto a Cotial como a Luar, eles é que escolheram o local deles, e isso tem um valor extraordinário. Porque eles escolheram, porque eles moram ali, eles têm relação de vizinhança ali. E isso tem valor para eles, porque como eles vivem com dificuldade econômica bastante grande, eles também já desenvolveram o sentido da vida coletiva, onde um cuida da casa do outro, onde quando falta o óleo a gente pede emprestado na casa do vizinho. Então toda essa relação de vizinhança tem um valor para a população de mais baixa renda muito grande. Por isso que é fundamental que eles escolham o local onde vão morar. E vejo a cooperativa, do jeito que a gente trabalha no modelo uruguaio, ela é então com a participação de todos, as decisões são coletivas, né? E é um processo
de crescimento. Todo mundo se conhece uns aos outros e vão conhecendo a Caixa Econômica Federal, vão conhecendo as faculdades de arquitetura, os estudantes de arquitetura, eles vão conhecendo nesse processo, os agentes, né, que tratam desse tema, que discutem esse tema, e eles vão colocando isso na pauta da universidade, na pauta da Caixa Econômica Federal, na pauta dos políticos, porque esse é um tema que, independente de quem sejam, né, precisa ser resolvido. Sim, eu acredito que é uma das maneiras de resolver, porque se a gente olhar pelo outro lado, né, hoje mesmo Pelotas tem milhares de unidades habitacionais produzidas pela iniciativa privada, em grandes empresas aqui, inclusive de fora, que vieram para cá, enquanto que tu tem 75%, 80% da população que ganha de 2 a 3 salários mínimos, que não consegue fazer o financiamento dessas unidades habitacionais. Então, o mercado produziu milhares de habitação, só que o povo que precisa dessas moradias não consegue financiamento, não consegue pagar para morar. Então, o cooperativismo habitacional que a gente trabalha, que é para a faixa de até 2 salários mínimos, né, ele é dirigido para aquela população que mais precisa. E é um processo de educação, um processo de participação, é um processo coletivo, né, dentro daquilo que a gente costuma dizer, né, a gente precisa construir um novo mundo, porque esse mundo que a gente vive ele é injusto. As pessoas que mais precisam, que mais pagam impostos, são as que menos têm direitos. Primeiro, chamar a atenção, né, dos estudantes e da universidade que existe um grande número de pessoas que não têm acesso ao mercado e que poderão ser potenciais clientes dos estudantes que estão saindo da Faculdade de Arquitetura. Segundo, é inserir os estudantes ao lado das pessoas dos bairros e das vilas que precisam e do movimento sindical para ajudar, porque os estudantes têm acesso à técnica, têm acesso a outras ferramentas que o movimento popular e sindical não tem. Então, ajudar eles a se organizar, a montar a cooperativa, a achar um terreno, desenvolver um projeto, coletivamente com eles, vai ajudar a eles, mas vai ajudar também os estudantes. Esse entendimento do nosso compromisso com a maioria da população, essa compreensão de que é um mercado, de que isso pode estar na grade curricular, isso é muito importante, né? E a gente pode juntar tudo isso e construir uma nova realidade. Essa nova realidade é garantir com que a maioria da população possa viver com dignidade. Eu acho o seguinte, né? Como existe as cátedras de vivendas de habitação social pela América Latina, eu acho que a Faculdade de Arquitetura deveria fazer contatos e ver as experiências da Bolívia, do Equador, do Peru. Todos esses países têm experiências diferentes umas das outras, porque são realidades completamente diferentes. Então, isso existe, isso é uma forma. Outra forma é conhecer a FUCMAN, propor à Faculdade de Arquitetura, ir à Federação Uruguaia de Cooperativismo, né? Fazer visitas. E o cooperativismo é internacionalista. Como te disse, ele está dentro daquela ideia de construção de um novo mundo. Mas um novo mundo não é possível só em Pelotas, não é possível só no Brasil. Eu diria que por aí você começa a construir e discutir um novo currículo, um novo olhar e participar desse processo como um todo. Eu te diria o seguinte, né? Um pouco a sensibilidade, né? Primeiro, entender que está trabalhando para a maioria da população que precisa de habitação social, contribuindo para isso. Segundo, o entendimento para os estudantes de arquitetura que os arquitetos não são donos dos projetos. O entendimento de que a população também tem conhecimento, tem vivência e tem proposta para trazer para a mesa e para discutir com os arquitetos. Que a gente pode juntar com o nosso conhecimento técnico, teórico da sala de aula e fazer algo diferente, diferenciado e muito mais de acordo com a população. Meu nome é Berenice Souza da Costa. Eu faço parte da cooperativa Cotial. 25 anos. Talvez um pouquinho mais. Eu conheci a cooperativa habitacional através do meu cunhado, hoje falecido, Dione. Ele trabalhava na indústria da alimentação e ele falou sobre a cooperativa. E
Eu não era da indústria da alimentação, mas ele conversou lá com o pessoal que estava aceitando pessoas que fossem de fora e indicou o nosso nome, o meu e do meu marido. E aí a gente passou a fazer parte da Cotial. O que me motivou foi... eu nasci no Fragata e eu queria voltar a morar no Fragata. Na época eu morava no Getúlio Vargas, ali no bairro. E aí quando surgiu essa oportunidade de que o terreno seria no Fragata, que a cooperativa ia ser sediada lá, eu fiquei muito feliz, né? Porque eu queria voltar a morar no Fragata, criar minha família, minhas filhas, ter a minha família lá. A minha participação física e emocional na cooperativa foi grande, né? Eu participei porque na época a cooperativa trabalhava um grupo, dividido em blocos, né? Eu fazia parte do bloco de 5 famílias e a minha participação foi a que lidava com dinheiro das 5 famílias. O pessoal se juntava ao final de semana para trabalhar, porque nós construímos as nossas casas, né? Todo final de semana os maridos e as mulheres e os filhos iam para lá. E quando eles precisavam do material para comprar para aquele final de semana, nós íamos na ferragem, fazíamos a compra e o dinheiro que as pessoas depositavam nesta conta durante o mês, a gente sacava para ir pagar a ferragem. No outro mês todo mundo ia fazendo a sua poupança e eu cuidava dessa poupança junto com as 5 famílias. A sensação no dia que eu entrei na minha casa própria foi maravilhosa. Eu sabia que eu estava entrando no lugar que agora era meu, no lugar que eu queria e com a minha família. Foi muito bom. Hoje, todo esse processo de estar na cooperativa é muito gratificante saber que tu olhou para trás, a tua família trabalhou, todas as famílias trabalharam juntos, conquistaram o seu espaço, criamos nossos filhos, o bairro é muito bom, né? Hoje eles têm tudo, então não tenho palavras para falar. Para mensurar a gratidão que eu tenho. A nossa cooperativa, quando a gente formou ela, foi mais habitacional, foi mais para moradias. Mas sim, tínhamos projetos por exemplo, de alimentação. A gente comprar a alimentação de uma maneira mais barata, diretamente, sem passar pelo comércio. A gente usar a mão de obra dos cooperados, os pedreiros, os trabalhadores, né, que trabalhavam na construção. Até hoje isso acontece. Muitos moradores que são pedreiros, que trabalham nessa parte, eles trabalham dentro da cooperativa, porque as pessoas não vão fora buscar. A gente ainda consegue usar o trabalho deles ali dentro. A relação com os vizinhos, no início era muita descoberta, muita novidade, né, de como que ia funcionar a cooperativa, se conhecer, entender como que a gente ia morar todo mundo um do lado do outro, até porque tu morar numa casa é diferente do que tá todo mundo coladinho ali, né? Hoje os vizinhos, todo mundo segue a sua vida, é um entendimento bom, cada um tem a sua diferença, né? Ninguém é igual, mas a convivência é boa, a nossa cooperativa ela é muito tranquila. A gente tem um espaço bom lá, grande, né? Que funciona bem. Uma frase para dizer o poder que nós temos na cooperativa, eu acho que assim, a gente tem que acreditar no que a gente quer, que a gente pode, né? E trabalhar para acontecer, porque se a gente não trabalhar, a gente não consegue o que a gente quer. Participar da cooperativa muda sempre a visão social da gente, mudou sim, porque a gente vive no mundo de uma maneira que a gente não conhece o cooperativismo, né? E acha que é impossível ou que não funciona. E se a gente trabalhar para isso, a gente consegue. A gente só precisa entender o que é o cooperativismo. Isso é imprescindível, porque a gente sabe que a gente não vai trabalhar sozinho, a gente vai trabalhar em conjunto, a gente vai ter que aceitar a dor do outro, a gente vai ter que entender o que o outro está precisando para a gente poder conviver em harmonia. Então, essa é a minha visão. Meu nome é Lucinere Moreira de Matos. Eu participei da COTEPEL, que é a Cooperativa dos Trabalhadores em Educação ligados ao Estado do Rio Grande do Sul, durante 7 anos.
Eu conheci através de colegas que já faziam parte, né? Eu comecei em 1995, né? Então esses colegas já estavam se reunindo para montar essa cooperativa e eu fui participar. Primeiro, a habitação, né, que na época eu não tinha habitação própria, e também a questão de ser uma cooperativa, né, porque eu entendia ser uma cooperativa, trabalhar em grupo, dividir ideias, esse tipo de coisa, assim, ter um pouco de voz para que as coisas aconteçam. Na minha visão, quando ela acontece, né, que não foi o caso da nossa, mas quando ela acontece, acho que a grande vantagem é tu poder escolher o tipo de moradia, né, e trabalhar para que isso aconteça, né, te organizar para que isso aconteça. É que, na verdade, eu já estava em 2007, né, 2008, quando a nossa cooperativa não havia avançado e eu já tinha uma filha, né, que estava crescendo e que eu precisava de um espaço maior, então nós acabamos buscando a habitação por conta própria. Meu nome é Paula Dias de Paula, eu trabalho com a Cooperativa Habitacional Luar, a COP Luar. Trabalho com a cooperativa há 10 anos, desde a sua fundação, em 2016. A cooperativa habitacional é quando as pessoas se reúnem, né, se organizam de forma coletiva para conquistar sua moradia. Então, a gente tem diversas cooperativas, né, de vários segmentos, e tem a cooperativa habitacional, que é justamente na área da habitação, na área da moradia, né? Então, na verdade, não surgiu uma ideia, né? Eu comento assim porque eu fiz edificações, né? E aí eu fui trabalhar no escritório de arquitetura junto com o Paulo Opa, e foi lá que eu conheci a Cooperativa Luar. Na verdade, ele estava recém-fundando ali, organizando o grupo, né, convocando as pessoas. E as pessoas que fundaram a Cooperativa Luar é o pessoal a maioria, digamos assim, o pessoal da Cotial, os vizinhos, pessoas que entraram, na época não entraram na Cotial, enfim, os filhos do pessoal da Cotial. Então, eles procuraram o Paulo, né, enfim, se conversaram, e resolveram fundar uma nova cooperativa, e foi assim que surgiu a Cooperativa Luar. E eu, recém-formada, comecei a trabalhar no escritório, me apaixonei pelaquela organização, aquelas pessoas fazendo atividades, fazendo reuniões, e acabei conhecendo também o modelo uruguaio, que é um modelo referência, né, para nós, principalmente para a nossa cooperativa, e eu me apaixonei pelas pessoas, pelo método, e comecei a estudar, e aí cada vez gostando mais. Então, foi assim, na verdade foi a cooperativa que me escolheu, assim, foi uma coisa, sabe, eu escolhi a cooperativa e ela me escolheu, assim, uma coisa bem legal. Então, eu sou secretária contratada da cooperativa, eu não sou cooperada, não faço parte do quadro de sócios da cooperativa, eu sou uma funcionária contratada, eu sou engenheira civil também, pretendo atuar aí na parte técnica, junto com o Paulo, que é arquiteto, mas venho trabalhando então no setor administrativo mesmo, desde a ata de fundação, a contratação de contador, as questões das assembleias, quando tem eleições para a diretoria, a gente tem, né, os conselhos da diretoria, então os conselhos da cooperativa, então a gente faz eleições, faz reuniões, então eu participo toda essa questão de cadastramento de sócios, ficha socioeconômica, questões de que a cooperativa ela é uma empresa já registrada na junta comercial, tem tudo direitinho, né? Então, alguém precisa cuidar dessa parte administrativa e essa pessoa sou eu. O contato é direto com os cooperados, a gente tem um grupo no WhatsApp, a gente tem uma página no Facebook onde a gente divulga as nossas atividades que a gente faz, onde a gente divulga os eventos, né? Almoço, jantares, as nossas reuniões, está tudo lá. E eu fico nesse meio, assim, bem administrativo mesmo. Mas é muito legal. Eu adoro as pessoas e trabalhar com pessoas. É muito legal. Então, eles
paga uma taxa para entrar na cooperativa, porque é uma empresa sem fins lucrativos, né? Mas a gente precisa que essa cooperativa mantenha minimamente as suas despesas pagas. Então, os sócios, todo mundo que entra na cooperativa, eles são sócios da cooperativa, todo mundo, e todo mundo paga uma mensalidade de R$50, onde eles contribuem, né, para manter as despesas ali, as taxas da prefeitura, enfim, toda essa questão, todo que tipo de gasto a cooperativa se mantém ela mesma sozinha, junto com os sócios, né, que pagam as mensalidades ali. Esse terreno, onde vai ser desenvolvido o projeto da Cooperativa Luar, agora que a gente, enfim, está participando do edital, foi um terreno escolhido pelos cooperados. Então, também trazendo a Cotial, é um terreno próximo da Cotial. Eles são, uma grande parte mora ali, então passavam ali, viam aquele terreno vazio, de onde, quem é o dono desse terreno, foram atrás dos donos do terreno. Aí na época, até, porque imagina, a gente está organizando esse grupo há 10 anos, então no início os proprietários não queriam vender, e aí, né, o tempo foi passando, as coisas acontecem, a vida, né, enfim, acontece mil coisas, e eles quiseram vender então essa área, e a cooperativa estava pronta para, enfim, comprar, era o objetivo, né? Então não foi nem eu, nem o Paulo, nem ninguém da área técnica, nem da área administrativa, foram os cooperados que escolheram onde eles queriam morar. Esse é o terreno. Então a gente foi atrás daquele terreno que eles estavam buscando. E o projeto também é desenvolvido com os cooperados. A gente teve oficinas de projeto que a gente fez lá na Faculdade de Arquitetura, na FAURB. A gente tinha reuniões também para tratar disso. Então, tudo que o Paulo, que é o arquiteto, ele desenvolvia, os cooperados que participavam. Então, eles escolhiam se é sobrado, se é casa-térrea. A gente teve que fazer alguns ajustes em função do novo edital da Caixa. Então, tudo isso os cooperados iam contribuindo aí na discussão, fazendo um plano de necessidades mesmo, né? Bem como a gente faz, enfim, num projeto. Então, minha casa tem tantos quartos, eu moro no fundo do pátio, eu moro aqui, ali. Então, a gente pegou, todas as pessoas fizeram um questionário, a gente foi pegando essas informações e, a partir disso, desenvolvendo o projeto coletivamente. Então, a Cooperativa Luar, ela é uma entidade, né? E essa parte do programa, que é o faixa 1, destinado a cooperativas, às entidades, é onde a gente se enquadra, né? Então, a gente tem o nosso quadro de sócios, onde as pessoas podem receber até 2 salários, e tem 20% do pessoal que pode ganhar um pouco a mais. Então, quais são as exigências assim, que a gente faz? Não é exigências, mas alguns critérios que as pessoas precisam, porque a gente sabe que depois, quando a cooperativa for captar o recurso, né, que a gente já está nessa fase, na verdade, mas for encaminhar os sócios para a Caixa, eles precisam estar com o nome em dia, né, com o nome limpo, não podem ter imóvel no nome, não pode ter nenhum outro programa habitacional tiver participado, né, de algum outro. Então, a gente vem orientando nossos sócios nessa forma já, de tipo, não pode isso, não pode aquilo, para que a gente consiga encaixar, porque, na verdade, é a cooperativa que vai captar o recurso, né? Então, e quem é sócio da cooperativa, que automaticamente vai ser encaminhado junto no processo. Então, é por isso, é por ser uma entidade, a entidade se inscreve e o programa beneficia aquela entidade, e a entidade beneficia os sócios. Então, acho que essa é a parte mais legal da cooperativa, porque as pessoas já vêm se reunindo, né, como eu falei, há 10 anos. Eu digo a gente também porque eu me sinto parte da cooperativa e até me emociono de falar porque eu amo a cooperativa. E serão vizinhos, mas eles já são amigos, eles já são companheiros das festas, eles já são unidos nos almoços, nos jantares, nas reuniões. Hoje eu não vou poder ir, mas o fulano vai me representar, hoje eu não vou poder estar, mas, sabe? Então, a gente já é uma grande família. E quando sair as casas, a gente costuma dizer que é só a cereja do bolo, né? Eles vão ser vizinhos, eles já vão ser amigos, eles já vão ter trilhado uma história, um caminho inteiro. Então, para mim, assim, no meu ponto de vista, essa é a parte mais bonita assim, da cooperativa. É todo o processo, não é só a casa, é o processo inteiro. É a colaboração, a união.
Isso para mim é o mais legal, assim. Olha, cada pessoa é uma pessoa. E aí alguém diz assim, gostaria de escrever um livro, cada pessoa que está aqui dá para escrever um livro da história de cada uma das pessoas quando a gente conhece com profundidade, né? Quando a gente só olha e não conhece a vida das pessoas, a gente pensa, mas só mais uma pessoa. Não, é uma família, tem filhos, tem sonhos, tem conflitos, tem brigas. Então, isso é uma constatação a partir do convívio. E a maturidade me mostra que aprender a conviver com todos, que esse mundo coletivo que a gente quer fazer, é uma coisa que exige muita paciência, que exige muita determinação. E que, fundamentalmente, eu acredito até hoje, por isso que eu estou aqui, de que é possível ser diferente. É possível a gente viver de uma outra forma. É possível que o mundo seja mais justo, mais igual, que as pessoas tenham direito. Eu acredito nisso, né? E tenho esse compromisso comigo. Eu tenho esse compromisso. Eu, quando vi isso tudo, eu me determinei. Esse é o meu compromisso de vida. Qual é a contribuição que eu posso dar com a sociedade? Sinto comprometido porque eu nasci nesse meio, né? Eu, com 18, 19 anos, morando em fundo de pátio, vou falar da minha experiência. Eu já era pai, fui pai muito jovem, e eu já olhava para os meus vizinhos e via que eles moravam em fundo de pátio. Olha, veja bem, nem tinha entrado na arquitetura. E só que eu olhava para as pessoas já tinham 50, 60 anos, e eu fiquei pensando, nossa, será que eu vou viver toda a minha vida numa peça com banheiro? Que era o que meu pai me permitia naquela época, entendeu? Mas aquilo me chocava, aquilo me deixava mal ver aquela realidade. Então, no momento que eu pude entrar na faculdade de arquitetura, que eu pude entender, compreender que se eu não disputar esse mundo, se eu não ajudar a organizar, se eu não chamar essa pauta para o dia a dia, nada disso vai acontecer, eu acabei lutando por mim. Eu fui estudar, virei arquiteto, comprei meu apartamento, né? Para viver com dignidade, mas não é possível um mundo só para uma pessoa, né? Ou o mundo vai ser para todos bom, ou não haverá um mundo bom para todos. Tendo lutar até o meu último dia de vida por isso.